Então, boa noite a todas e todos. Vamos dar início à nossa segunda aula, né? Desse curso de especialização, Administração Pública no século XXI. Hoje, então, a gente tem, né, como objetivo avançar um pouco mais na compreensão sobre as abordagens teóricas, né? E o ciclo de políticas públicas, que é, né, uma metodologia, que é um modelo analítico para entender as etapas, né, que envolvem a elaboração, a implementação, monitoramento e avaliação de políticas. Então, o que interfere, né, as questões que cada etapa dessas, né, como essas questões afetam cada etapa, e como o ciclo funciona, né, tentando, então, dar um suporte para vocês para entender, né, a realidade das políticas públicas e também algum suporte analítico, né, para pesquisa em políticas públicas, tá bem? Então, pessoal, na aula passada, né, nós discutimos um pouco o surgimento, quando isso surge, né, no caso brasileiro. Então, os anos 80 e 90 foi um contexto de retração, né, do Estado brasileiro, e um momento, então, que, em função da influência das agências internacionais, né, métodos de gestão modernos foram chegando, né, no caso brasileiro, e com isso veio, né, o debate sobre gestão de políticas públicas, ciclo de políticas públicas. Então, isso passa a se endogenizar, né? A academia brasileira avança nos estudos, avança na construção, né, do que ficou chamado o campo de públicas, como eu estava falando para vocês antes da nossa gravação, né? Então, ali pelos anos 2000, a partir de 2003, sobretudo, começa a ampliação, né, das universidades brasileiras, né? Então, as vagas do Reúne, né, são abertas, são fundadas novas universidades, novos campos universitários e novos cursos, né? Dentre eles, alguns cursos para formar, né, pessoas capacitadas para atuar no Estado. Então, cursos de gestão de políticas públicas, administração pública, políticas públicas. Então, o campo analítico avança muito também, né, com o avanço do campo de públicas, que foi um título dado, então, um movimento que começa em 2013, né, e que é formado por um conjunto multidisciplinar, né, de cursos e atores que se preocupam, então, com a ação qualificada do Estado, né, com o aprimoramento da democracia, o aprimoramento da entrega de políticas públicas. Então, a gente tem esse movimento em 2013 do campo de públicas, né, que se formaliza em 2013, e o avanço dos cursos em todo o Brasil, e a análise de políticas públicas começa a se complexificar também, né, nesse contexto, cada vez mais. Tanto os gestores públicos querem melhores ferramentas para atuar no cotidiano, né, e os analistas querem mais ferramentais teóricos também para analisar essa ação do Estado, né? Então, a aula de hoje ela vai dialogar muito com isso, né? A gente vai passar por algumas teorias, então, como analisar, né, essa ação do Estado, e sempre existe essa retroalimentação, né? Quanto mais compreende sobre a ação pública, mais pode aprimorar ela na prática, tá? Então, né, essas teorias elas buscam desenvolver, então, alguns frameworks analíticos e conceituais, né, também metodológicos para compreender as políticas públicas, tá? Então, o que essas teorias buscam responder, né? Primeiro, por que fazemos políticas públicas, tá? Isso na aula passada a gente avançou mais sobre o conceito de políticas públicas, né? E por que fazemos políticas públicas. Depois, quem faz, né? Quem se envolve nessa tarefa de elaboração e implementação de políticas, né? Monitoramento, avaliação e todas as outras etapas, né? Pois como se faz a política pública, né? Como podemos analisar e que impactos elas geram, tá? Então, em geral, como eu disse para vocês, né, o campo de públicas é próprio políticas públicas, né, um campo formado por múltiplas áreas,
Então, a gente discutiu isso um pouco na aula passada também, mas tem muita influência, né, de teorias da sociologia, da ciência política, né, alguma coisa da economia, né? Então, essas áreas todas vão influenciar, né, e vão servir de arcabouço teórico. Hoje a gente vai analisar, né, uma perspectiva que vem da ciência política, uma perspectiva teórica que vem da ciência política, que é o neoinstitucionalismo, que ajuda a gente a entender, né, antes do como, onde, né, como o ambiente influencia, né, e constrange a formulação, a implementação de políticas públicas, tá? No como se faz, a gente vai apelar, né, para o ciclo, que eu já falei para vocês também, que é uma metodologia bastante didática, né, para analisar a ação e também para colocar, né, as ideias em ação, tá? Então, passaremos por essas discussões na aula de hoje. Tá? Bem, então, se a gente tivesse presencial, eu perguntaria isso para vocês, né? Por que fazemos, por que se faz políticas públicas? Tá? Então, na aula passada, nós discutimos isso, né? Que a política pública sempre nasce, né, com a intenção de resolver algum problema público, né? De promover mudanças sociais, né? Então, as políticas públicas, elas podem ser compreendidas, né, como esses instrumentos técnicos, políticos, né, voltados ao enfrentamento de um problema social, né, algo que é considerável indesejável pela sociedade, né, e que desperta uma ação em contrapartida. Tá? Então, a política pública, ela sempre nasce, né, do desejo de resolver um problema social, por isso ela tangencia muito essa ideia de mudança. Tá? Como a gente discutiu também na aula passada, falar em políticas públicas leva naturalmente o olhar, né, do analista para a ação governamental. Né? Vocês viram que a origem do debate de políticas públicas se deve a essa intenção de melhorar, né, a atuação do governo, que os antigos estudos se voltavam muito para análise do Estado, das estruturas estatais, né? E no contexto norte-americano do pós-guerra, né, se pensa que políticas públicas são fundamentais para aprimorar a ação dos governos, tá? Então, política pública, né, envolve esses dois termos e a gente vai se debruçar um pouquinho sobre eles hoje, né, sobretudo para essa parte da política, porque a gente está vendo, né, as abordagens teóricas. Tá? Então, na parte da política, envolve compreender a polity, tá? Que seriam, então, as estruturas, essa estrutura institucional, tá? O que é mais ou menos permanente nas estruturas estatais, tá? Que conforma essas estruturas estatais. A politics seria o processo político, né? A importância dos atores, de partidos políticos, esses fenômenos de ciclos políticos partidários, né? Que influenciam muito a política pública. E a policy, que é o próprio conteúdo da política pública, tá? E lógico, quando a gente pensa, né, na outra palavra, público, e vocês estão aqui por isso, todos me disseram antes da gente começar essa aula, que todos aqui, né, querem compreender um pouco mais, né, sobre ferramentas e instrumentos que colaboram com o aprimoramento do fazer público. Então, o público, a ação coletiva, né, o que é coletivo, o que é bem coletivo. Então, ninguém aqui está preocupado, né, em desenvolver capacidades para atuar no setor privado. Existe diferença, tá? Bem, dito isso, então, por que se faz políticas públicas para resolver um problema público, tá? A partir de instrumentos técnicos e políticos. Bom, como falei para vocês, né, a polity, então, seria esses aspectos institucionais entendidas como regras do jogo, né, que condicionam, ali na frente a gente vai ver, né, que é onde ocorre a política pública, né, cada política pública em cada país ou em cada estado, em cada município, né,
em cada realidade, uma política pública pode ter uma característica específica e que é moldada, constrangida pela polity. Tá? Então, a polity ela pode ser compreendida como esses aspectos institucionais, as regras do jogo, né? Como partidos, parlamento, aqui eu coloco também a estrutura, né, de Estado, se é federativo, se é um Estado unitário, né? Isso importa sobremaneira, né, para elaboração e implementação de políticas. Como já falei, a politics, né? Esse processo é atividade política eivada de conflito entre atores, né? E a policy trata o conteúdo das políticas, né? As condições de funcionamento. Então, quem vai estudar políticas públicas, né, pode se debruçar, pode escolher como variável independente, como teoria explicativa, cada um desses elementos. Tá? Então, por exemplo, na minha trajetória acadêmica, eu me preocupei como a polity influenciava, né, a implementação de políticas públicas, ou seja, como o federalismo, né, moldam a autonomia dos entes governamentais, né? Então, por exemplo, por que municípios possuem tais capacidades para implementar uma política pública, para formular e para implementar uma política pública, né? Porque esses municípios se encontram dentro de um quadro federativo, de um histórico de formação de um Estado, tá? Que, no caso brasileiro, né, historicamente concentrou capacidades de formulação, de financiamento no governo federal, né, e que, em um momento de descentralização, né, nos anos 80 e 90, transfere para os municípios a responsabilidade por formular e implementar políticas. Mas qual autonomia desfrutam esses municípios brasileiros? Né? Municípios de pequeno porte, municípios metropolitanos que congregam um conjunto de problemáticas sociais, né? E que dependem de capacidades estatais, de recursos que muitas vezes não têm. Tá? Então, nos meus estudos, eu sempre considerei a polity como uma variável independente, ela moldando e respondendo sobre o funcionamento das políticas públicas. Tá? Se vocês forem lá mexer no meu Lattes, né? Vocês vão ver que eu tenho produção nessa área do federalismo. Tem esse livro aqui, só um minutinho que eu já compartilho também com vocês. Esse livrinho aqui, assim, ó, chama Dinâmica Federativa de Brasil e Argentina, uma análise a partir das políticas de proteção social, em que fica bem claro essa relação que eu estou falando para vocês, tá? A politics, tá? Como variável independente. Então, como eu disse para vocês, vai mostrar, por exemplo, como atores, ideias, redes impactam na elaboração, na implementação de políticas. Tá? Então, logo, logo ali a gente vai ver como analisar o papel dos atores, como isso, né, pode ser levado na pesquisa acadêmica. Tá? Então, também como variável independente. Atores e interesses moldam políticas públicas. Então, o olhar do analista, né, vai fazer essa correlação. E a policy, né, como disse o Lowy, né, a política pública, então, molda a política, né, ou seja, para compreender muitas vezes o funcionamento da polity ou da própria politics, analisar a policy, analisar a política pública é fundamental, tomar ela como variável independente, ou seja, a trajetória da política pública importa, né? Quando ela se origina, quais são os legados dela, né? Qual público ela historicamente atendeu, enfim, né? Então, analisar essa trajetória, path dependence da policy, né? Isso vai explicar ela como variável independente, é capaz de evidenciar questões que a polity e que a politics enfrenta, tá? Bem, indo lá para aquelas questõezinhas, né? Quem faz, então, as políticas públicas, né? Essa questão nos leva, né, para olhar sobre o papel dos atores, tá? Os atores que participam da elaboração e implementação de políticas públicas. Porque é isso, né? A política pública
ela nasce para resolver um problema social. Então, como esse problema social é lido, entendido, comunicado, depende dos atores, depende das ideias. Como esse problema público é elaborado, né? Formulado, como uma solução é formulada, depende também de atores, né? Como se dá a implementação, também vai depender de atores. Então, atores dos mais variados, né, da sociedade civil, da comunicação, da política, a burocracia, são todos atores que importam, né, para desenvolver, executar políticas públicas. Então, aqui eu trago a síntese, né? Quem são esses atores? São pessoas, grupos, organizações que têm algum interesse na política pública, então, a ponto de mobilizar esforços para sua criação, modificação ou extinção, né? E o Leonardo Sec, ele tem aqui essa distinção bem interessante, né? Que a gente pode identificar atores de diferentes arenas, né? Então, a partir de uma leitura policêntrica, a gente entende os atores como grupos e organizações sociais, tá? Então, ONGs, associações, redes, comunidades de políticas. Então, essa leitura policêntrica, a gente teria assim um olhar mais horizontalizado, né? Na leitura estadocêntrica, os atores que elaboram, que fazem políticas públicas, né, são esses atores estatais. Então, burocracia, governos, políticos, né? São, digamos assim, que para o campo real, né, todos esses atores estão envolvidos, né, na elaboração, na implementação de políticas públicas. Essa é uma distinção importante apenas para quem vai fazer a pesquisa, né? Então, você vai fazer uma pesquisa, né? Então, o olhar dos atores que influenciam, né, a formulação de políticas públicas, e daí tu vai olhar para essas redes, né, de atores da sociedade civil, né? Então, essa distinção, na verdade, é só uma categorização para facilitar a pesquisa empírica, tá? Mas na vida real, né, políticas públicas envolvem sempre esse grupo amplo de atores. Tá? Então, tá. Então, como eu falei para vocês, né, existe essa diversidade de atores envolvidos, né, que estão ali defendendo alguma causa, porque aquilo interfere na sua vida. Tá? Por isso, né, sempre essa é uma questão, né, pelo envolvimento dessa multiplicidade de atores, pensar que todos eles definem, né, que todos eles influenciam na formulação, na implementação, requer pensar que haverá sempre conflito, né, entre esses atores. Tá? Então, que se agregam, né, e que se confrontam ali nas arenas de políticas públicas. Tá? Esse conflito vai ser sempre a manifestação da pluralidade de ideias, de valores e de interesses. Tá? Então, a ação desses atores, né, eles vão se dar nessas arenas de políticas. E nessas arenas diferentes, né, então se constrói algumas alianças, algumas disputas, negociações, né, e que para obter vitórias, né, esses atores precisam dispor de alguns recursos de poder, né, para mobilizar apoio, para ampliar o público interessado, né, para fazer uma reivindicação, para ter a vitória numa reivindicação específica. Então, por exemplo, aqui o exemplo, né, de um recurso de poder. Então, a visibilidade de uma causa. Né? Então, aqui, a Caminhada das Vitoriosas, por exemplo, organizadas pelo FEMAMA, né, que alerta para o diagnóstico precoce do câncer, né? E que isso, então, vai ser um recurso, né, a mais para chamar atenção para esse problema público, né? Que é, então, o tratamento de câncer, né? Então, o tratamento de câncer feminino, a importância de ampliar leitos hospitalares, a importância de ampliar o acesso público, né, a esse diagnóstico precoce. Então,
Existem vários tipos de atores, aqueles que são mais visíveis, né? Então, são esses que recebem atenção da mídia, do público, porque tem alguma influência sobre a agenda das políticas, né? Então, geralmente atores do executivo, né, do legislativo, têm esse apelo natural, né? Tem esse espaço de visibilidade natural, presidentes, governadores, secretários, ministros, né, prefeitos. E aqueles mais invisíveis, que vão influenciando, né, a política pública de maneira ali mais discreta, mais ofuscada. Tá? Então, eles não recebem a visibilidade, mas exercem influência, né, sobre a formulação e a implementação de políticas. Então, assim, muitos servidores e servidoras públicas, né, acadêmicos, pesquisadores. Então, assim, por exemplo, muitas inovações, muitas políticas públicas nascem da experimentação, então políticas públicas, por exemplo, federais, né, considerando aqui o Estado Federativo Brasileiro. Muitas das experiências nascem em âmbito local, da experimentação, né, de vocês ao longo do tempo. Né, que em determinado contexto de abertura de janela de oportunidades, isso é, né, operacionalizado e transformado numa grande ação estatal para os 3 níveis de governo. Né. Muitas coisas das quais a gente pesquisa também, né, acaba tendo algum tipo de influência, né, na elaboração, na implementação de políticas, no modelo de monitoramento e avaliação. Tá? E a gente já fala aqui que existe um conceitinho que são as comunidades epistêmicas, né, que são aqueles atores que se organizam em arenas, em redes, que influenciam a política pública. Tá? Então, aqui, né, sintetizando, dos tipos de atores, né, os governamentais, que envolvem, por óbvio, os políticos, os burocratas e os designados politicamente, né, então, os CCs, né, FGs. Os burocratas aqui, né, essa disciplina, eu, né, fiz essa escolha deliberada da gente aprofundar um pouco mais o conhecimento e o olhar sobre o papel desses burocratas no ato da implementação. Então, a gente vai discutir aqui, né, o papel dos burocratas de envio de rua, os burocratas de médio escalão, que eu tenho desenvolvido pesquisa sobre isso, né, e acho bem importante compartilhar com vocês, né, que esses atores aqui cada vez mais estão sendo considerados como fundamentais para a ampliação da capacidade do Estado, né, de entregar políticas públicas qualificadas para a população, né. Então, existe todo um momento histórico que valoriza o papel do burocrata, não é como nos anos 90, né, como a gente falou rapidamente aqui na aula passada, ou como foi há pouco tempo atrás, né, em que o burocrata, o servidor público era visto como um parasita, um mal a ser combatido, né? Então existe uma leitura, daí isso estou dizendo assim, numa comunidade epistêmica, né, no IPEA, há muito trabalho que faz essa correlação, né, entre a burocracia como um pilar fundamental das capacidades do Estado para se avançar no desenvolvimento econômico e social. Né? Então, existe uma agenda que é de pesquisa e que é do governo, né? E por isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas aulas que vêm, tá? Os atores não governamentais, então, assim, os grupos de interesse, né, influenciam mercados, organizações, né, comunidades epistêmicas, partidos políticos e os beneficiários das políticas públicas. Tá? Existe uma literatura bem atual também, né, sobre desmonte de políticas públicas, que eu falei rapidamente na aula passada, né, que mostram como esses dois atores aqui, os burocratas e os beneficiários de políticas públicas, são atores fundamentais para evitar o desmonte de muitas dessas políticas. Né? Então, em contextos de retração do Estado, de agendas de Estado mínimo, né, esses atores têm sido fundamentais, né, para assegurar
o desmonte das políticas. Tá? Bem, seguindo, né? Então, esses atores, eles podem se organizar, né, de algumas maneiras mais formais, de algumas maneiras mais informais. Tá? E aqui entra, então, a discussão sobre redes, né, redes de políticas públicas. Então, aqui, para influenciar as políticas, né, esses atores podem agir de forma mais coordenada, construindo alianças e parcerias que potencializam seus recursos de poder e diversificam seus repertórios de ação. Né? As redes, então, congregam e mobilizam um conjunto de atores públicos, privados, com recursos de poder distintos, né? Mas que compartilham um mesmo objetivo ou campo de atuação. Tá? Então, essas redes, elas se aglutinam em torno de um interesse comum. Tá? E elas são geradas, então, a partir desse reconhecimento e interdependência dos atores em seus recursos e repertórios. Tá? São essas redes, né, de políticas públicas, então, que congregam esses distintos atores, que têm esse mesmo objetivo, né, elas são vistas a partir de o recurso de poder, né, a lógica de funcionamento dessas redes é mais horizontalizada, né, por óbvio. Então, dada, né, marcada então, pela pluralidade dos atores, pela diversidade de recursos, né, e por essas relações de poder mais horizontais, tá? De compartilhamento, então, de ideias, compartilhamento de poder. Tá? Então, existem as redes temáticas, né, que são formadas em torno de algumas questões que agregam grupos, então elas são mais informais, né, mas se agregam em torno de um tema, como, por exemplo, a descriminalização do aborto, né, as medidas de lockdown. A gente não tinha aqui, por exemplo, um ator coordenador central. O que se fala assim, olha, por que ela é horizontalizada? Né? Porque ela nasce dessa aglutinação de interesse em torno de um tema. Não tem uma liderança que aglutina atores em torno de um tema, né? Como aconteceu muito assim com movimentos sociais, né? Como ocorre com alguns movimentos mais institucionalizados. Né? Então, essas redes temáticas é esse assunto, esse tema que interessa a todos, e eles se agregam em torno desse tema comum, por isso é mais horizontalizado. Né? Então, ela se desfaz também, né, com mais rapidez do que essas que têm um maior grau de institucionalização. Essa com um pouco mais essas outras redes com um grau maior de institucionalização, né, a gente pode encontrar aqui nesse segundo exemplo, que é a comunidade de políticas públicas. Tá? Então, que tem ao longo do tempo, né, um conjunto de atores relativamente estável no tempo. Tá? Então, são especialistas de uma determinada área, né, que compartilham valores, uma visão sobre como a política pública deve ser. Tá? Então, aqui congrega tanto esses especialistas, né, são tanto professores universitários, pesquisadores, como os profissionais atuantes também no campo, que se tornam especialistas. Né? Um dos exemplos, né, que se tem sobre comunidade de políticas públicas é o movimento de reforma sanitária. Tá? Um movimento, então, dos anos 70, que elabora, que colabora com a elaboração do SUS. Né? Então, por exemplo, existe, né, também, atualmente, a gente tem falado sobre a existência de uma comunidade epistêmica em torno da política de assistência social. Né? Então, profissionais da área, pesquisadores que defendem essa pauta e que colaboraram também com a elaboração da política nacional, né, do Sistema Único de Assistência Social. Então, é um tipo de arena, né, e de congregação de atores mais institucionalizada, tá? Mais permanente no tempo. As temáticas se desfazem com mais rapidez. Então, por que é importante,
né, conhecer esses atores e discutir, né, sobre a importância dos atores? Porque os atores terão um papel fundamental depois, né, na formação da agenda de políticas públicas. Tá? Esses atores também vão defender, né, o contexto da implementação de políticas públicas. Né? Vão defender, como eu disse para vocês, momentos também que a política pública está sob ataque, né, e risco de desmonte. Tá? Então, compreender os atores, vou só voltar aqui, porque foi lá para frente, compreender esses atores envolvidos, como eles se aglutinam né, em arenas, em comunidades epistêmicas, colabora depois para pesquisas, né, que querem compreender o processo de formulação de políticas, de defesa, comunidades de defesa de políticas públicas, sobretudo. Tá? Então, eu sempre digo para os meus alunos, né, que geralmente aqueles grupos que gostam de estudar mais o papel das ideias e dos atores nas políticas públicas ficam mais com a etapa de formulação, né, tomada de decisão e formulação. E aqueles que gostam de estudar mais a parte da implementação das políticas públicas vão mais para as estruturas institucionais, né, para o papel das burocracias, para as capacidades estatais. Então, são recursos teóricos e conceituais distintos para analisar cada etapa. Tá? Por isso a importância de trazer o papel dos atores. Vamos lá para a terceira questão, né? Como se faz, então, a política pública? Então, antes de responder sobre como se faz, né, a gente precisa entender onde se faz, né? Então, a realidade social, né, que estabelece as bases para a construção dessa política pública. As instituições existentes que moldam, condicionam como se desenhará e se implementará essa política pública. Então, quando a gente vai para a ideia de como se faz, né, o onde é importante, esse onde leva o olhar para a polity, tá? Para as instituições. Então, aqui é a nossa máxima, né? Instituições influenciam as políticas públicas. Instituições, tá, é comumente entendido na literatura, existem várias definições, mas existe um consenso, mais ou menos um consenso, isso é uma coisa difícil de dizer na academia, né? Não existe consenso sobre nada, tudo é uma disputa. Porém, aqui nessa parte de definição das instituições, há mais ou menos um consenso de que se tratam de regras, tá? Formais e informais, que vão conformar o contexto de ação dos atores. Tá? Então, essas regras, né, elas moldam as decisões, né, moldam as ações, elas são essa estrutura sob a qual, né, é possível desenhar, elaborar as políticas públicas. Tá? Então, as instituições afetam, influenciam todo o processo de políticas públicas. Tá? Aqui uma outra definição, trouxe duas só, porque senão a gente fica sumarizando isso até amanhã. Tá? Então, instituições, aqui para Ellen e Mergut, né, são regras formais e informais, né, consolidadas por processos históricos. Então, aqui, né, uma neoanalista histórica de carteirinha, né, traz essa informação de que a história importa, né, de que cada caso é um caso que precisa ser considerado na análise da construção dessas regras. Tá? Então, assim, bom, pensar que, né, vivemos num sistema capitalista, que, sobretudo os países ocidentais, né, são capitalistas, e então existe o mercado, existe o Estado, existe uma relação mais ou menos similar entre esses casos, né, no que tange esse sistema econômico, o processo e o funcionamento desse sistema econômico. E o que essa literatura, né, chama atenção
é que, apesar disso, apesar de, né, todo o mundo ocidental estar dentro desse sistema maior econômico, esse sistema econômico vai operar em cada caso, em cada estado, de uma maneira distinta. Então, os processos de desenvolvimento, né, a construção dos estados de bem-estar social, todo funcionamento interno vai depender da construção peculiar de cada sociedade. Tá? Então, é isso, né? Esses autores chamam a atenção para a necessidade de singularizar a compreensão dos casos. Tá? Então, seria essa ideia, né, do neoinstitucionalismo histórico, de observar, então, a construção dessas regras em cada país. Tá? Isso vai ordenar, né, e constranger as preferências, as decisões, né? E isso pode se materializar em rotinas, em sistemas de classificação, regras, procedimentos, normas e legados. Tá? Então, essa ideia de instituição, né, anotem isso, né, traz essa concepção de singularização, né, dos processos e de determinação, né, de outras coisas que dependem das instituições. Então, por exemplo, as políticas públicas, né, são influenciadas, são determinadas de alguma forma, né, por esse arcabouço institucional de cada país. Federação, partidos políticos, relação Estado-mercado, Constituição, tá bem? Daí aqui eu trouxe para vocês, mas assim é só a título de exemplificação, porque a gente não vai ter tempo, né, de adentrar em cada escola do neoinstitucionalismo. Acho que a Rosana aqui, que é da economia, já ouviu falar, né? Mas então o neoinstitucionalismo histórico, né, entende que essas instituições são resultados de um processo histórico. Então, a história, a sequência dos acontecimentos são importantes para compreender a formação da instituição e dessa estrutura que condiciona o jogo político, tá? Então, eles usam esse conceito da path dependence, né, como a dependência de trajetória. Então, isso vai explicar a conformação de um desenho institucional de um país. Naquele livrinho que eu mostrei para vocês, e no debate que eu fiz sobre construção das federações, né, eu utilizei muito esse referencial teórico, mostrando que Brasil e Argentina, né, apesar de serem países colonizados, de fazer parte de uma mesma região, né, tinham construções distintas. São dois países federados, né, e com construções distintas dessas federações. A Federação Brasileira com uma trajetória de centralização muito grande no governo federal, né? E o caso argentino, os poderes locais, no caso os estados, nas províncias, com um histórico de autonomia e de poder muito grande dentro da federação, influenciando, né, quem será o presidente, influenciando a agenda de políticas e tudo mais. Então, aqui um exemplo, né, de como esses legados forjam diferentes arcabouços institucionais. E isso vai ter efeito depois sobre o desenho das políticas. Tá? O neoinstitucionalismo sociológico, né, leva o olhar muito mais para o fazer cotidiano dos atores. Os atores aqui importam, né, como os atores se relacionam, como compreendem uma prática social, né? Então, as instituições estão sempre se refazendo, sempre se redesenhando a partir dessa análise sociológica, né? Ela tem, digamos assim, uma pegada mais informal, de que as regras dependem da interpretação dos atores, da ação desses atores, tá? Uma vez que essas regras, né, são feitas, elas estão sendo redesenhadas e se constroem novas regras que vão incidir depois sobre a ação desses atores. E a escolha racional, né, acho que é bem intuitivo aqui também, traz esse entendimento, né, de que atores são autointeressados, né, fazem cálculos racionais para otimização dos seus recursos e de seus ganhos, né?
Então, eles buscam maximizar as suas preferências. Essas instituições, então, seriam desenhadas a partir desse jogo entre interesses, diferentes interesses dos atores. Tá? E elas constrangem, uma vez construídas, essas instituições vão limitar a ação desses atores interessados. Tá? Eu disse para vocês que ia ser a título de exemplo, porque não dá para a gente aprofundar muito. Bem, como, né, essas regras vão influenciar? Então, eu falei para vocês, existe a construção institucional e a ideia é que isso constrange depois, né, a formulação e elaboração das políticas. Então, por exemplo, as regras constitucionais, né, que derivam, então, de uma discussão, de todo um processo social e político bastante importante em todas as sociedades, né? Elas institucionalizam o que se pensa, né, seu desejo de uma sociedade, um desejo coletivo. Os estatutos, né? Então, assim, a gente vai desde níveis maiores de regras até níveis menores, né? Então, estatutos, regimentos internos, né? Normas operacionais, enfim. Esse conjunto de regras, né? Eles vão orientar e constranger a ação, tá? Então, eles vão conformar o contexto de ação desses atores, né? Então, esses atores vão definir a estratégia, vão fazer escolhas, vão organizar a ação dentro desse conjunto de regras, né? Porém, há algo aqui bem importante, né, para ser dito, que essas regras, né, elas não são uma camisa de força. Então, existem também as regras informais, né, fruto do cotidiano, dessa vida vivida, como os nacionalismo sociológico, né, defende. E existe a discricionariedade dos atores, né, no ato da implementação, sobretudo, né, das políticas públicas, no ato da elaboração. Mas então, essas regras, elas estão sempre, elas constrangem, mas elas também estão sempre abertas a novas interpretações, a novas atuações, tá? Elas não são camisa de força, tá bem? E eu tenho vários exemplos para dar quando a gente trabalhar com as burocratas de nível de rua, que traz muito esse conceito da discricionariedade dos atores, né? A gente vai voltar um pouco aqui, tá bem? Mas, por exemplo, tá? As regras, né? Algumas regras que moldam políticas públicas. Então, os mínimos constitucionais. Né? Então, estados e municípios sabem que precisam investir, né, um X do seu orçamento, né, na política de saúde e na política de educação. Tá? Isso faz com que a política pública tenha uma vida, né, mais longa e estável. Existe garantia de financiamento, que é a base, né, de sustentação de uma política pública. Então, para quem, por exemplo, está interessado em entender desmonte, tá? Processo de retração de desmonte de políticas, quando tu percebe que existem políticas com regras mais claras, mais estáveis e constitucionalizadas, né? Essas políticas são mais difíceis de desmontar. Quando políticas contam com regras mais abertas à interpretação, pouco institucionalizadas, pouco constitucionalizadas também, são políticas que ficam sujeitas a maior potencial de desmonte, tá? Então, recentemente a gente fez análise da política de assistência social, que contém, né, que é uma política bem estruturada, que nem o SUS, né? Então, existe o Sistema Único de Assistência Social, que tem por base uma política nacional, tá? Que tem pactuação dos 3 entes federativos, estados, municípios e União, né? Existe todo um conjunto de regras para operação, né, as normas operacionais básicas dessa política pública, dizendo quantos funcionários precisa ter, quantos CRAs precisa ter. Existe uma tipificação dos serviços socioassistenciais, dizendo como os serviços têm que funcionar. Ou seja, existe um conjunto de regras constrangendo a ação dos atores, a discricionariedade.
Porém, poucas dessas regras são constitucionalizadas, como na saúde. Tá? Então, não tem mínimo constitucional. Então, foi uma política que ficou bastante sujeita a desmonte. É uma política que também tem essa abertura a leituras, tanto de políticos, né, desses atores políticos locais, dos atores políticos nacionais, do quanto vou investir, quanto vou desinvestir. Tá bem? Então, as regras, elas importam para dar vida à política pública, para constranger essa ação dos atores, né? E para dar também uma padronização, né, a essas políticas, por exemplo, num território nacional, como é o caso do SUAS. Tá? Porém, existe esse outro lado, né, dessa leitura, dessas regras informais que estão sempre afetando a vida de qualquer política pública, até dessas que existem regras constitucionalizadas. Tá? Então, lá, quando a gente for analisar a implementação, por exemplo, a gente vai ver que os burocratas de nível de rua, aqueles que atuam diretamente com a população, né, muitas vezes adaptam aquelas regras à realidade vivida. Né, aos recursos materiais disponíveis, ao contexto, né, existente. E que essa releitura vai retroalimentando a elaboração do ciclo de políticas públicas, vai redesenhando as políticas. Tá? Então, vamos passar para a gente conseguir fechar, porque eu já estou bem adiantada na hora. Então, como podemos analisar? Tem um conjunto, gente, de frameworks analíticos, tá? Para esse curso, eu trouxe o ciclo de políticas públicas, como já disse, por achar didático, né? Para quem vai colocar em prática e para quem vai analisar, tá? Então, esse ciclo, ele é o modelo heurístico mais disseminado e didático, né? Trata-se de uma ferramenta analítica que apresenta a política pública como uma sequência, né, de etapas distintas. Vou dar aqui permissão para alguém que caiu. Que são interdependentes, por isso essa ideia de ciclo, né, que um retroalimenta, cada fase retroalimenta a outra. A gente pode separar para fins didáticos, para analisar cada etapa, né, que isso é salutar, porque em pesquisa acadêmica, né, quando tu vai fazer uma análise sobre a realidade, tu precisa de um recorte. Então, né, se tu me prometer que vai analisar todo o ciclo de não sei quantas políticas em todo o território nacional ou uma pesquisa comparada, eu vou desconfiar. Eu vou dizer, opa, esse cara, além de ambicioso, não entende de método científico, porque não dá para fazer tudo isso de uma maneira séria, né? Então, o ciclo ajuda nessa parte didática da pesquisa, separando, né, cada etapa. Então, é possível compreender que fatores afetam cada etapa, porém, né, a ideia do ciclo traz consigo essa compreensão de retroalimentação. Na prática, né, cada etapa influencia na outra, tá? Então, que ciclo é esse, né? A formação da agenda, algo que a ciência política se interessava muito, né, nos estudos mais iniciais sobre políticas públicas. Então, né, como um certo problema chega a público, né, que atores que fazem pressão para que aquele problema seja entendido como tal, né, como se define, então, como os governantes definem essa agenda, né, então aqui o processo decisório, né, quem olha para a agenda de política pública vai olhar para o processo decisório, a compreensão do problema, a visibilidade do problema, capacidade que se tem de decidir sobre esse problema. Tá? Então, aqui vários atores importam. Agenda e formulação, decisão, atores, esses atores de pressão lá, societário, que a gente viu, todos eles estão influenciando. A formulação, né, das alternativas. Então, esse problema foi lido, como é que eu resolvo, né? Como é que isso é elaborado? Como esse problema é lido, entendido, elaborado. A tomada de decisão, então, né? Qual caminho eu vou dar para a minha ação? E depois a implementação,
A ideia de colocar essas ideias em prática. A ideia de colocar as ideias. Aqui também atores interessam para, né, os burocratas, para colocar essas ideias em práticas, para planejar, para fazer um programa, um projeto, né? E capacidades estatais, essas dimensões do arcabouço institucional, né? Como isso constrange a etapa de implementação. E depois o processo de avaliação, né? Que é quando essas ideias que saíram do papel foram postas em prática, né? Será que essas ideias atenderam ao objetivo? Será que essas ideias, né, atenderam ao público-alvo? O que deu errado nesse contexto da implementação? Né? É possível retroalimentar, né, o processo de implementação, qualificar esse processo de implementação? Então, é com isso que a avaliação se preocupa. A avaliação olha para o público-alvo, geralmente, né, as avaliações de impacto, por exemplo, que a professora Marília faz, né, gosta muito de fazer, a Marília Pata, a nossa colega ali no Políticas Públicas. Ela olha para o resultado das políticas públicas, se aquela política pública atingiu o público-alvo e o problema qual deveria, né, resolver, mas também tem aquela avaliação dos serviços, a avaliação do processo, ou seja, né, será que os meios que eu desenhei, que eu desejei para resolver esse meu problema foram suficientes? Tá? Então, tem ali a análise institucional, né, que nesse contexto de uma avaliação do processo serve bastante. Tá? Então, eu fiz um resumão para vocês, mas aqui tem cada etapa mais detalhadinha, tá? Eu vou passar rapidamente. Então, a formação da agenda, né? É esse momento em que alguns problemas sociais passam a chamar a atenção, né, dos atores, como possíveis campos de intervenção da política pública, né? Então, existem muitos problemas, né, existentes na sociedade e a transformação de uma situação, né, de algo que está solto, em uma ideia de problema concatenado, né? A compreensão de que aquilo é um problema é uma construção social, tá? E isso vai depender, então, do papel daqueles atores, da mídia, né? Entender, por exemplo, vamos pegar aqui a causa animal, tá? Até então, esse foi sempre um problema, né? Os bichinhos de rua, por exemplo. Tá? Os bichinhos moradores de rua sempre foi um problema que a gente conviveu. Só que a gente passou a entender esse problema como um problema merecedor de atuação governamental, de uma decisão governamental, na medida em que vários atores, daí protetores de animais, comunidades epistêmicas, né, começaram a chamar a atenção de que esse é um problema que precisa ser atacado pelo Estado. Né? Então, vocês podem perceber, por exemplo, que de uns anos para cá, né, os programas de bem-estar animal têm crescido nos municípios, saíram daquele campo da saúde pública. Então, antigamente, o bicho era visto como um vetor de zoonose, tá? E atualmente as pessoas pensam que eles precisam ter um cuidado, precisam ter bem-estar. Né? Então precisa ter cuidado, não é só eutanasiar um bicho, é preciso investir em programas de adoção, né? Em programas de proteção. Dei entrada aqui para alguém. Então é isso, era um problema que estava solto, né? Existe alguma abertura, alguma janela de oportunidade? Esse problema vai sendo compreendido pela sociedade, né? Pelos grupos ao longo do tempo como algo importante, até que isso se torna um tema, né, da agenda governamental, visto como um problema público. E daí vários atores importam nessa transformação, né, de algo que estava solto num problema público, tá? Então aqui isso vai depender de interpretação, comunicação, convencimento, né? E vai trazer essa ideia dos atores, das coalizões e das ideias, tá? Então quem quer entender etapa decisória, geralmente vai olhar para atores. Tá?
Daí a formulação de alternativas. Opa, que ficou aqui errado, de tentativas, de alternativas, tá? Então, existe o problema público, né? Então, essa causa animal, como é que eu resolvo isso, né? Então, qual programa, qual projeto, qual plano que eu posso elaborar a partir dessa problemática? Ou quais dessas peças são fundamentais para resolver essa problemática, tá? Então, aqui envolve identificar, refinar, formalizar essas opções de políticas, né, percebidas como as mais efetivas para lidar com o problema identificado na fase anterior. Tá? Aqui também, né, o papel dos atores é importante, porque eles vão, no momento de elaborar um plano, né, uma política, vários atores vão disputar qual vai ser o melhor caminho. Tá? Então, bom, primeiro os atores se concatenam para fazer com que aquela problemática seja vista como algo importante. Tá? Isso exige um nível mais macro de disputa. Quando tu estás pensando na solução de um problema, desenhando uma política pública, daí essa disputa vai entrar numa fase um pouco mais avançada. Tá? Então, por exemplo, digamos que uma prefeitura contrate especialistas da área, né, do bem-estar animal, especialistas que já estão há anos trabalhando, né, com essa problemática. Então, que entendem do ponto de vista científico. Esse pessoal traz um conjunto de alternativas, o que seria o ideal da solução. Eu já passei por muito disso, porque o analista, ele estuda, ele investiga um campo social e ele, então, desenha o que seria o ideal para a solução daquele problema. Só que os atores que estão pensando em colocar essas ideias em práticas sabem dos recursos que dispõem, sabem da realidade que estão envolvidos. Então, geralmente vão adaptar aquela ideia inicial desses especialistas e vão tentar tornar aquilo mais palpável para a realidade. Então, há um desenho, redesenho, né, nessa fase de formulação influenciado por esses atores. Tá? A tomada de decisão, então, né, seria qual dessas alternativas desenhadas e disputadas. Então, olha, a comunidade de políticas traz ali, né, uma ideia, mas aquele grupo de atores que vai implementar traz outro. Qual delas, né, vai ser realmente a escolhida para seguir o curso da ação, tá? Então, isso vai depender, né, do poder, como eu disse ali naquela parte dos atores, de cada grupo de pressão, os recursos, né, que eles terão à disposição, tá? Dessas capacidades existentes, tá bem? Então, na tomada de decisão, o peso desses atores, né, os recursos de poder que eles dispõem vai ser fundamental para esse ponto, para essa pontuação. A implementação, né, é o momento de execução das políticas, como eu disse para vocês. Então, tudo aquilo que foi decidido nas etapas anteriores vai ser colocado em prática. Então, geralmente exige uma mediação, né, porque a formulação de políticas ela pode se dar a partir de planos, né, projetos, programas. Então, isso media a implementação, né? Os burocratas são aqui importantíssimos, né, na execução do que foi implementado. Por isso, eles precisam ter um guia dessa ação. Então, essa ação, ela vai se dar, essa implementação vai se dar também a partir desse conjunto de instrumentos de mediação. Tá bem? Então, vai depender, né, além dessas regras, desse conjunto de instrumentos mediadores, das estruturas materiais, né, desenvolvidas para implementar aquela ideia, estruturas, né, e recursos humanos, rotinas administrativas, organizacionais, tá? Nos últimos anos, então, tem proliferado um
conjunto de estudos, né, como eu até já comentei com vocês, que se preocupam com a relação intergovernamental, ou seja, como ideias que são elaboradas no centro político, por exemplo, pelo governo federal, como é que elas vão ser implementadas no âmbito subnacional, né? Existe um distanciamento bem grande de onde as regras são formuladas e onde ela é implementada, né? Então, existe um conjunto de estudos já que se debruçam sobre essa problemática, né? Visando entender a autonomia desses governos, né? Como se dá essa leitura e esse processo de adaptação, né? Também dessas ideias deslocadas, tá? E, como eu falei para vocês, toda uma preocupação em um campo de estudo sobre capacidades estatais, tá? Então, para implementar políticas públicas, né, são necessárias capacidades estatais. Capacidades estatais são aquelas de cunho burocrático, então as capacidades que o Estado dispõe, né, para atingir seus objetivos. Então, ele precisa de burocracia qualificada, profissionalizada, precisa de capacidade, né, de extração de recursos, obtenção de recursos, né? Precisa de habilidades políticas relacionais também para convencer a sociedade, né? Então, cada vez mais nos estudos sobre implementação, né, os analistas têm voltado o seu olhar para essa dimensão das estruturas e das capacidades estatais que os governos dispõem para pôr as ideias em práticas. Então, além das regras, a realidade material importa. Tá? Dentro do debate de implementação, mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Então eu vou passar bem rápido, mas existem as escolas, os modelos de implementação, que é aquele de cima para baixo, top-down, e o bottom-up, aquele de baixo para cima. Dentro dessa discussão, a gente vai ver, né, que existe toda uma tensão entre essa ideia das regras com a discricionariedade dos atores locais, tá? Mas isso a gente vai tratar na aula que vem. Aqui fica só, né, a título de exemplificação, tá? Bom, dentro desse debate de implementação, que é super importante, vai entrar o papel das burocracias, né? Das burocracias de nível de rua e as burocracias de médio escalão, que são objeto da próxima aula. Tá? E para chegar, então, na nossa última etapa do ciclo, que é vista como aquela etapa que faz toda uma análise, né, do que foi feito nas etapas anteriores, né? Então, seria esse momento de parar e pensar, né, sobre os resultados da política pública, sobre o processo da política pública. É o momento de monitorar e avaliar esse caminho para ver o que é possível se fazer para retroalimentar esse ciclo, para qualificar as etapas anteriores. Tá? Então, aqui é uma etapa de questionamento sobre os processos das políticas e os objetivos. Tá? Então, os objetivos foram cumpridos, os grupos beneficiários foram atingidos, a mudança social almejada foi alcançada, né? Então, em virtude disso, é um estágio de produção de informação qualificada sobre a política pública, que vai retroalimentar o ciclo. Tá? Propicia, então, como é esse momento de parar para pensar sobre o que foi feito, isso propicia um momento de aprendizagem institucional e organizacional, permitindo que se redesenhe todas as rotas das políticas, né, que se faça todo um aprimoramento das etapas anteriores. Tá? Então, gente, monitoramento e avaliação, tá? Para quem está no setor público, está atuando diretamente no setor público, é uma etapa, não é só uma etapa fundamental do ciclo de políticas públicas, é um processo gerencial importante, fundamental. Os governos precisam saber, né, o que estão produzindo, precisam entender os limites do que eles estão fazendo, né, para poder aprimorar o seu fazer público. Então, tem um conjunto de metodologias, tá, de monitoramento, avaliação. É algo assim, junto com planejamento, é algo que eu avalio como
fundamental para as gestões avançarem, né, na qualidade. Então, assim, pensando em casos municipais, né, era preciso existir um setor de planejamento, monitoramento e avaliação de todas as políticas do governo, processos avaliativos com os trabalhadores de uma determinada política pública, né? Então, eu vejo assim que essas são duas ferramentas imprescindíveis da ação pública, da qualificação da ação pública, né? Planejamento e monitoramento e avaliação. Pronto, pessoal. Passei um pouquinho, mas, né, dei conta do que tinha me proposto. Então, assim, aula que vem, né, eu passei mais rápido aquela fase da implementação, porque na aula que vem eu vou explicar um pouco para vocês a origem desse debate da implementação, né? Por que ela foi vista como um elo perdido das políticas públicas, era visto como uma etapa problemática. A gente vai discutir o modelo de cima para baixo, né? O top-down de políticas públicas, o modelo de baixo para cima. A ideia é que a gente possa discutir também um pouco sobre isso, né? E vou trazer aqui o papel, né, desses dois atores que eu escolhi para a gente investigar um pouco mais a nossa disciplina, que são os burocratas, tá? Então, com isso, eu vou encerrando a aula. Não sei se vocês têm algum questionamento, alguma consideração, também estou à disposição. Tudo certo? Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos na quinta-feira que vem. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.